Olá, irmãos e irmãs, como vocês estão? Meu nome é Henry, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e esse é um novo projeto, o projeto Coligando Israel, que eu estou criando. Na verdade, que eu estou me inspirando, né? De compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o Evangelho e ajudar aqueles que talvez precisem ouvir um pouco sobre a Palavra do Senhor, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre como podemos suportar a tentação. E antes de começar, eu gostaria de dizer que tudo que eu vou falar no decorrer desse vídeo é totalmente baseado nas Escrituras e nas palavras dos profetas dessa dispensação. Bom, existem duas maneiras pelas quais nós somos tentados. A primeira é por meio de nossas fraquezas, onde Satanás se aproveita delas para ter espaço em nossos pensamentos, né? E a segunda é a nossa batalha interior, que é travada entre o homem natural e o homem espiritual. Falando sobre as tentações que Satanás coloca sobre as nossas fraquezas, né, o primeiro tópico, temos o exemplo de nosso próprio Salvador Jesus Cristo, que foi tentado por Satanás enquanto jejuava por 40 dias e 40 noites no deserto, né, enquanto passava pelo deserto. Parando para pensar, é notável a extrema fome que Cristo estava passando naquele momento, a necessidade que ele sentia de simplesmente comer. E Satanás se aproveitou disso e invadiu o seu pensamento, para que Jesus usasse seu imenso poder para satisfazer sua própria vontade, ou seja, quebrar o jejum que ele estava fazendo e comer o pão. Agora, outro cenário muito conhecido nas Escrituras é quando José foi tentado pela mulher de Potifar. Potifar não estava presente em casa e a sua mulher estava literalmente se oferecendo, ou melhor, se oferecendo seu corpo para José, né? Agora reflita, de forma sincera, se esse cenário acontecesse com você cederia à tentação? Pense na imensa fome que Jesus sentia naquele momento. Ou pense no cenário que José se encontrava e o desejo que ele sentia. De uma coisa eu tenho certeza, não foi fácil. Porque a tentação é como um imã, né? Um imã que nos atrai e nós somos os metais, né? E quando nós cedemos a uma tentação é como se nós nos aproximássemos desse imã, né? Que nos puxa de maneira violenta, sendo mais difícil de escaparmos desse imã. Porém, entretanto, contudo, todavia, em 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo nos fez uma promessa grandiosa sobre as tentações, né? Não vos sobreveio tentação, senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também meio de saída, para que a possais suportar. Esse versículo é extremamente fortalecedor, né? Se você ler ele detalhadamente. E com certeza deveria servir como base de todo cristão, né? Pois mostra que Deus permite que nós sejamos tentados para que possamos ter fé nele, porque não obtemos testemunho algum senão antes da prova de nossa fé. E esse versículo também nos mostra que nós nunca seremos tentados além do que podemos suportar. Ou seja, por mais que às vezes pensemos, eu preciso ceder, essa tentação é muito forte. Ou então, eu não sou capaz de suportar esse desejo que eu estou sentindo. Esse versículo de 1 Coríntios nos mostra que nós somos sim capazes de escapar deste imã, dessa tentação que nos aprisiona e nos puxa violentamente. Que nós temos sim a capacidade de suportar todas as tentações que recaem sobre nós. E além do mais, outra promessa no fim do versículo diz que Deus também prepara um escape, um caminho para que possamos fugir da tentação. Ou melhor dizendo, ele prepara um caminho para que as suas ordens possam ser cumpridas. E essa verdade preciosa é confirmada nas histórias de José e de Jesus. Em Mateus 4, do 1 ao 4, diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tendo em vista a imensa fome que o Salvador tinha naquele momento, ele pôde suportar, pois ele usou dos 3 Fs: força, foco e fé. E para mostrar ainda mais a sua grandiosidade, Cristo disse aquele que é hoje um dos versículos mais conhecidos no mundo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, além de sair de uma baita tentação, ele ainda consegue evangelizar. Esse cara é sensacional. E no caso de José, lemos o seguinte, em Gênesis 39, do 7 ao 9. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo.
Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Apesar de José estar em um cenário totalmente propício para a quebra da lei de Deus, José sabia que a carne pode até ser fraca, mas o espírito é tão forte quanto. E tendo os 3 Fs, força, foco e fé, José não cedeu à forte tentação que o seduziu. Sabemos que o pecado abomina, que ele nos traz angústia, sofrimento, dor, castigo, tanto nesta terra quanto no mundo vindouro. Por isso, precisamos dessa força, desse foco e dessa fé que Jesus e José tiveram diante desses grandes desafios. Pois também o apóstolo Tiago prometeu, em Tiago 1, do 12 ao 14, Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Porém, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, Tiago deixa claro que seremos imensamente abençoados se suportarmos bem as tentações do inimigo. E também deixa claro que Deus nunca tenta os homens, todavia os ajuda a vencer, a suportar. Agora, falando sobre o segundo tipo de tentação que nós temos, que é a nossa batalha interior, a guerra constante entre o homem natural, o homem carnal, e o homem espiritual. O elder Melvin J. Ballard declarou algo muito interessante a respeito disso. O maior conflito que qualquer homem ou mulher terá será a batalha que é travada consigo mesmo, explicando que Satanás, o inimigo de nossa alma, nos ataca por meio da luxúria, dos apetites e ambições da carne. Assim, a batalha maior que existe é entre a nossa natureza divina e espiritual e a natureza carnal humana. Porém, para suportarmos, devemos sempre nos lembrar de que podemos receber a ajuda espiritual necessária para isso, por meio da influência do Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas. Mas essa batalha entre nossa natureza carnal e espiritual não é algo novo. O rei Benjamim, em seu discurso final, ensinou em Mosias 3,19 que o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. E o apóstolo Paulo também ensinou a respeito disso. Em Romanos 8, do 5 ao 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos e irmãs, para entender todo esse contexto, o apóstolo M. Russell Ballard nos esclarece uma verdade muito importante, nos ensinando que, antes de virmos a essa terra, nós vivíamos junto com o Pai Celestial e Jesus Cristo como seres espirituais. Ou seja, apesar de neste mundo termos uma natureza carnal e pecaminosa, a nossa verdadeira identidade e natureza é divina, ela é espiritual, pois foi criada por Deus. Dessa forma, quando escolhemos colocar nossa natureza carnal acima de nossa natureza espiritual, escolhemos algo que é contrário à nossa real, verdadeira e autêntica natureza espiritual. Não adianta tentarmos criar raízes fincadas nos prazeres da terra, porque a nossa natureza real não está neste mundo, mas sim no céu, que é o nosso verdadeiro lar. O nosso destino não é aqui, por esse motivo que todos um dia vamos partir, porque o nosso destino é Deus. Inclusive, em Mateus 6, do 19 ao 21, diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Só que apesar de tudo isso, não temos dúvida de que os desejos e os impulsos da carne complicam ainda mais a tomada das decisões. Por conta de termos passado pelo véu do esquecimento e por termos perdido a consciência de nossas vivências pré-mortais, podemos perder a visão de nosso relacionamento com Deus e de nossa natureza espiritual, e a nossa natureza carnal pode então priorizar o que queremos aqui e agora. Mas por causa dessa mesma dificuldade carnal que passamos,
foi enviado nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, o unigênito de Deus, para sofrer por todos os pecados do mundo, para que os nossos pecados, inclusive os erros que cometemos quando cedemos à carne, sejam vencidos por meio do arrependimento, para que possamos viver concentrados em nossa natureza espiritual e não em nossa natureza carnal. Queridos irmãos, hoje e agora é o momento de controlarmos os nossos apetites carnais, os nossos desejos pecaminosos, para cumprirmos a doutrina espiritual de Cristo. E é por isso que não devemos procrastinar o dia de nosso arrependimento. Pois assim como está escrito em Alma 34:33, não devemos deixar o dia do arrependimento para o fim, porque esta vida nos foi dada a fim de nos prepararmos para a eternidade, e nós nunca sabemos quando não teremos mais tempo para mudar. Quando colocamos o arrependimento como uma das bases das nossas vidas, ele se torna uma arma essencial na nossa batalha contra o homem natural. O nosso querido profeta Russell M. Nelson declarou: quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar, permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber a alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. E agora, mais uma vez, eu reforço as poderosas palavras que o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O Salvador é a nossa força. Não adianta tentarmos buscar em outras fontes ou em outros meios. Só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos perdoar. Só Ele pode abrir os nossos olhos para usar a nossa natureza espiritual a fim de sobrepujar o homem natural. Buscai o Senhor em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Irmãos e irmãs, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje, que ela de alguma forma tenha tocado no coração de vocês, ou que vocês tenham aprendido algo com ela. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima!